Esse coronel voltou para o Brasil após um ano de guerra. Cristão, buscava a verdade da palavra de Deus. Por 30 anos, ele esteve buscando as verdades da Bíblia. Em cada igreja que passava, via que algo estava faltando em relação ao que se ensinava na palavra de Deus. Um dia, ele entrou em contato com a TV Novo Tempo. Começou a assistir os programas. E ao conhecer a mensagem da igreja adventista, seu coração foi alcançado. E um dia ele colocou no GPS o endereço da Novo Tempo. E o seu carro o conduziu até lá. E quando ele chegou no Novo Tempo, ele foi levado à minha sala. E quando ele entrou na minha sala, ele disse assim: o senhor é pastor Arilton? Eu disse sim. Eu tenho uma pergunta só para o senhor. Uma pergunta para vocês aqui da Novo Tempo. Vocês acreditam no que vocês pregam? Ou vocês são pagos para ensinar? Eu disse não. Ninguém aqui é pago para ensinar. Nós acreditamos no que nós pregamos. E ele disse assim: se vocês acreditam no que vocês pregam, eu quero ser um adventista do sétimo dia. Há 30 anos, eu estou em busca da verdade. Nesses 30 anos, passei por 7 denominações, 7 igrejas. Mas nessas igrejas, não se via o claro ensino da Bíblia. Não se via todas as doutrinas sendo ensinadas. Se vocês acreditam no que vocês pregam, eu quero ser um adventista do sétimo dia. E tempos depois, o Coronel Cláudio foi batizado. E eu queria convidá-lo que viesse aqui à frente. Coronel, uma salva de palmas. "30 anos procurando a verdade." Coronel, seja bem-vindo a essa cidade querida de Belém, a União Norte Brasileira. E eu queria que o senhor comentasse para nós algumas fotos que o senhor me passou. A primeira delas é essa aqui, por gentileza. Bom, pastor, muito obrigado aí pela apresentação. Inicialmente, antes de responder a respeito da foto, eu gostaria de falar uma coisa que talvez muitos dos que estão presentes, não só aqui no auditório, mas como estão assistindo pela TV, não levem a igreja adventista como uma sede social. A igreja adventista é a obra de Deus. Eu passei por muitas, como disse o pastor, e não encontrava a obra de Deus. Existem muitas sedes sociais e a gente aprende a amar essa igreja, aprende a amar a obra de Deus. Mas respondendo a sua pergunta, pastor, essa é uma foto de uma região, uma localidade onde houve um grande massacre, de uma localidade chamada Srebrenica, na Bósnia-Herzegovina. E num dos momentos mais marcantes dessa experiência era ver as pessoas simplesmente sem Deus, sem nenhuma esperança, chegar para nós e dizer: me mate. Eu não tenho coragem de tirar a minha própria vida, mas por favor façam isso e acabem com a minha vida. Essa é uma foto que tipifica bem isso. Eu tenho uma outra foto. Queria que você comentasse a história dessa garotinha. Essa é a foto que o pastor Arilton sempre gosta de tocar fundo no meu coração. Numa localidade, logo no início que eu cheguei lá, nos 3 primeiros meses, a gente ajudou bastante a população carente, fruto, consequência dos combates. E toda quinta-feira
Era o único dia que a gente tinha para conceder a essas pessoas um pouco de alimento. E eles faziam uma fila enorme. E no meio daqueles adultos todos, sempre aparecia essa menina. Ela chegava toda quinta-feira ali, pegava esse kit que a gente distribuía, até que um belo dia eu peguei o intérprete, cheguei para ela e perguntei para ela por que ela não comia aquilo que a gente entregava ali na hora. Ela disse: eu tenho que levar para o meu pai, que perdeu as pernas na guerra, para minha mãe, que cuida dele, de mais 2 irmãos menores. A partir daquele dia, toda quinta-feira, a nossa unidade resolveu fazer um jejum, porque nós não tínhamos coragem de nos alimentarmos naquele dia, quando a gente olhava especialmente para essa criança. O coronel me contou que um tempo depois essa garota parou de vir nas quintas-feiras. E será ela que buscava o alimento para a família e deixou de vir? A grande possibilidade é que em um desses bombardeios essa criança tenha morrido. Coronel, fala a respeito desse ambiente. Bom, esse aí é um antigo depósito de grãos numa região chamada, aos arredores de uma cidade chamada Banja Luka, ao norte da Bósnia, em que um pastor do exército norte-americano me convidou para ir até lá, porque eu fiquei muito curioso quando ele disse que tinham cristãos que se reuniam num lugar no meio da guerra. E eu, curioso com tudo isso, porque eu comecei a questionar a Deus diante de todas essas dificuldades, de todas essas adversidades. Eu comecei a questionar a Deus a respeito dos dízimos e ofertas, porque eu comecei a perder a esperança e comecei a questionar a Deus: Jesus, aonde está a tua obra? E nesse lugar eu fui com esse pastor norte-americano para assistir um culto cristão nesse local. Parece que houve um desses momentos, um desses cultos, que eles começaram a cantar e o pastor disse que era hora de se trazer os dízimos e ofertas. E você pensou, mas nós estamos no meio de uma guerra, o povo não tem o que comer. O que aconteceu? Esse foi um aspecto religioso que me tocou muito, porque eu esperava que o pastor pregasse qualquer versículo da Bíblia, mas não a respeito de dízimo e ofertas. Quando ele começou a falar sobre dízimo e ofertas, eu perguntei para mim mesmo e para o Senhor: Senhor, como pode um pastor falar sobre dízimo e ofertas quando esse povo não tem nada para dar? E quando terminou esse momento, ali tinha alguns bancos de madeira, um altar improvisado, e as pessoas começaram a vir dos seus bancos até a frente do púlpito, e nessa tábua eles começaram a colocar. As senhoras vinham trazendo, eu não vi nenhuma moeda ser colocada naquele lugar, e me marcou uma senhora especialmente que trouxe 2 maçãs. Ela colocou uma maçã do lado esquerdo e uma maçã do lado direito. Até depois eu perguntei para ela por que ela trouxe 2 maçãs. E ela disse: eu colhi 10 maçãs. Uma eu trouxe para o Senhor, e a outra eu trouxe como oferta para ser distribuída àqueles que não têm. O senhor me contou que durante esse momento apareceu um garoto por ali, sem camisa. Verdade. A princípio não quiseram nem que ele entrasse no ambiente. Tinham 2 varões, eu até costumo dizer, que eu não sei se eram anciãos ou diáconos, eles estavam à porta desse galpão semi-destruído. E esse menino, mais ou menos uns 15 anos de idade, ele apareceu lá na porta
só com uma bermuda, descalço, sem camisa, meio sujo. E não queriam deixar ele entrar. E o pastor pediu, não, deixe que ele entre. E ele estava com um cesto de vime também, que eu acredito que ele tenha pego esse cesto, um cesto grande, de mais ou menos uns 80 centímetros de diâmetro. Ele deve ter pego esse cesto num lixão. E ele veio lá da porta da igreja, veio até a frente, onde as pessoas já tinham colocado seus dízimos e ofertas. E ele disse depois, o tradutor traduzindo para mim o que ele estava dizendo na língua dele, ele disse, ele entrou na cesta e disse, eu não tenho nada, mas eu me entrego ao Senhor. E ele entrou dentro do cesto. E ele entrou no cesto. E se entregou. A partir desse momento eu disse, Senhor, a tua resposta para mim está aí. Eu tenho. E eu fui questionar a Deus sobre dízimo e oferta. Não questione. Porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Coronel, muito obrigado. Uma salva de palmas, que Deus o abençoe ricamente. E sabe o que aconteceu? Nessa região, onde os cristãos cultuavam a Deus. Anos depois, você quer ver uma foto atual desse local? Eu queria mostrar para você. O que tem lá hoje? Uma igreja adventista. A igreja adventista de Banja Luka.